Que a mí me encanta de la introducción del prólogo al libro de geografías, y dice: Porto nos narra la epopeya de la construcción de territorialidades que se configuran en la confrontación de intereses entre el mercado mundial y la cultura local. Nos lleva por un camino en el que vamos descubriendo las marcas de la cultura en la tierra, la forma en que el seringuero va dejando su huella en la historia, construyendo su modo de vida. Sobre esto y sobre otros temas es de lo que plantea, de lo que trabaja Carlo Porto. Bienvenido a la universidad, es un honor tenerlo en esta casa de estudios. Gracias. Yo les voy a presentar al doctor Carlos Porto González, una breve reseña curricular. Creo que los textos que hemos leído lo presentan por sí mismos, ¿no? Carlos Walter Porto Gonçalves es un geógrafo humano brasileño y autor de libros sobre geografía social. Porto Gonçalves fue presidente de la Asociación de Geógrafos de Brasil desde 1998 hasta el 2000. En 2004 ganó el premio Chico Mendes en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Medio Ambiente. Además fue amigo cercano de Chico Mendes. En 2008 ganó el premio Casa de las Américas Cuba por su libro La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización. Es profesor de la Universidad Federal Fluminense de Brasil y tiene muchas publicaciones, entre las que destacan este que nosotros tenemos traducido al español, que es Geografías, y otro que también pueden encontrar en línea, que es El Desafío Ambiental, y está por salir uno en Guam, Xochimilco, pero sale hasta el miércoles, que escribe junto con Armando Bartra. Entonces, para que vayan consiguiendo el libro, ya la próxima semana estará por ahí. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor, que además le agradezco infinitamente que esté acá, porque hemos tenido semanas intensas de actividades académicas, ¿no? Lo hemos traído por el Centro Histórico, ¿no? En la LASU, ahorita viene de la Guam, Xochimilco, solo casi le corté el taco a la mitad, pero bueno, aquí ya estamos. Gracias. Faz uma produção industrial de conferência, sequência. Mas enfim, agradecer a Marta, a ela, ao professor Efraim, que estão revendo essa oportunidade. Voltar a essa casa, que eu já estava aqui há 4 anos, aquela conferência. 4 anos. 4 anos com Luiz Liceu, na época, uma Fiat grande assim, do tamanho dessa porta. E aí, eu disse que eu não teria uma segunda cópia, aí teria uma segunda cópia, coisa que está em minha oficina, tá aí, então, permanentemente está na Universidade de Esteja, eu tenho que lembrar dela todos os dias. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, pedir desculpa por essa língua estranha, né, essa coisa, vou tentar falar mais despacio, que na verdade o raciocínio é muito rápido, então a língua não consegue acompanhar o raciocínio. Então, mas vou tentar ser mais para poder me fazer entendido. Então, pedir paciência a vocês, mas se não tiver com dificuldade, interrompa, porque quero que seja o mais informal possível. Porque realmente, quando você abre essa coisa de currículo, é uma espécie de cala-boca, né? Se queda quieto, aí, menina, como esse tipo é importante, né? Aí começa a falar títulos e mais títulos e assim. Me desculpa. Eu diria que quando se disseram que vão apresentar meu currículo, em terça dizendo que é um hijo de obreira e de obreira. E isso para mim é fundamental, porque foi aí que formei meu caráter, formei minha capacidade de inteligência e de pensar no mundo. Né? E hasta hoje tenho absoluta convicção de grandes questões que elaboro do ponto de vista intelectual, teórico, em grande parte são parte da minha, que eu chamo de minha geobiografia. Né? Certo? A maneira como a minha vida, né? Meu corpo foi passando pelos espaços da vida. Porque quando você fala de biografia, né? Você pensa que é a evolução ao largo do tempo, né? Mas quando começamos a falar da biografia, começamos a falar dos lugares, né? Por onde passamos, das pessoas que encontramos. Mas já faz parte dessa obsessão do pensamento eurocêntrico por sobrevalorar o tempo
e subvalorar o espaço. Eu diria que isso já é parte do problema, espero que ao largo da conferência vocês entendam por quê. Bom, o título que me foi sugerido, né? A sugerência de título foi Territorialidades na Sociedade Contemporânea, Reconfigurações e Resistências. Agradecer a Micaela por ter lido uma passagem, eu costumo dizer que é o prefácio de meu livro, o meu prólogo, que é tipo Henrique Leffe. Então, toda vez que eu estou assim em crise existencial, com dificuldade, eu leio o prefácio, aí me recupero e aí economizo uma sessão de análise, psicoanálise. Eu não preciso pagar o analista, né, porque leio lá, ele diz que eu sou bueno, né, eu passo a acreditar. Bom, então, eu queria dizer para vocês o seguinte, porque na verdade, talvez sobretudo para os mais jovens, não tanto para nós outros, para aí, há um problema na forma de debater os conceitos, e eu vou querer explotar muito aqui o conceito de território, vai ser assim toda o esforço que eu vou fazer. Há um problema que nós outros, quando estamos na universidade, muitas vezes, é como se foram as ideias, os conceitos, não dissessem parte do processo de construção das ideias do mundo e sobre o mundo. Então parece que é uma coisa separada do mundo concreto. Penso que isso teremos um problema gravíssimo em função da colonização que sofremos e, sobretudo, na matriz cartesiana de René Descartes, né, que dizia: eu penso, logo eu existo. Eu digo que essa ideia de eu penso, logo eu existo, é uma espécie de egosofia. Eu penso, eu existo. Primeiro, como se alguém pudesse pensar como indivíduo. Nadie pensa como indivíduo. Incluso quando estás solito, se pensas numa língua. Nadie pensa fora de uma língua. E a língua é sempre uma construção social e cultural. Esse é um dos grandes mitos da sociedade europeia, esse mito de ególatras, né, que eu chamo de egosofia, como se o conhecimento fosse sempre uma construção individual e não uma construção intersubjetiva. O conhecimento é sempre uma produção intersubjetiva. Então, quando tu procuras marcar o mundo com a leitura acadêmica, científica, com um determinado conceito, por que preferes esse conceito e não outro? É que está querendo dar visibilidade a certas coisas e não outras. Ou seja, a servir. A coisa mais comum em professor é falar: observe, veja, né? Mire, né? O professor está sempre longe das palavras, sempre querendo chamar a atenção para viver aquilo que crê que tu não sabes ver. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que os conceitos são sempre parte da luta intersubjetiva para criar significações sobre o mundo. E nós outros, como seres humanos, somos por natureza seres simbólicos. Né? Nós existimos sempre, né, por meio da língua. Embora isso já tenha um grave problema, né? É a gente pensar que pelas significações nós podemos conter o mundo em uma significação. Eu costumo dizer, a palavra água é fundamental. Se estou com sede, me passe a água. Pero a palavra água não quita a sede. Portanto, nenhuma teoria consegue conter em si mesmo o mundo. E cuidado, que tem gente que acredita que há livros onde está a verdade do mundo. Uns dizem que a Bíblia é o capital. Bom, varia de acordo com o agrado de cada povo. Isso é um perigo, e um perigo de dogmatismo, de doutrinarismo, de pensar que alguma palavra pode conter o mundo. Ao mesmo tempo, é por a palavra que podemos também prestar significado ao mundo. Por que estou falando tudo isso? Porque o conceito de território, para mim, é um conceito sagrado. Por que eu digo isso? Porque é um conceito que me parece abre um horizonte de tal forma de compreensão do mundo
e devemos ter enorme cuidado ao usá-lo. Hay que ter muito rigor. E por que eu digo isso? E sobretudo porque esse conceito estava até muito recente, pelos anos 70, 80, era um conceito que estava congelado, não era problematizado. O que é o território? É a base natural do Estado. Toma a ciência política, né? Todo Estado tem um território. E o território é a base natural do Estado. Ponto. Era uma coisa, era como se fosse uma substância. Né? Por exemplo, tu és natural de onde? És natural de México. Se México não é natural, como pode ser natural de México? Se o México é uma construção histórica, né? As fronteiras, né? As fronteiras de México, né? E que qualquer país, não olvidemos que a palavra fronteira deriva de um radical fronte, que é uma palavra militar. Fronte é o quê? Aquele lugar, aquele espaço onde dois exércitos, né? Se confrontam, se defrontam. Depois que alguém vence a batalha, né? O fronte se quer na fronteira. Né? E aí a melhor coisa do mundo é o quê? É o rio. É o Rio Bravo, naturalmente, na fronteira de México e Estados Unidos. É o Rio Paraguai, na fronteira entre Brasil e Bolívia. Só que o Rio Paraguai não tem nada a ver com isso. O Rio Bravo, ele não faz fronteira nenhuma. Se alguém escolheu, né, selecionou o rio, essa escolha foi uma escolha política. Não há fronteira natural. As fronteiras derivam de fronte. Né? Os limites, as grafias na terra são sempre etios políticos. Devemos saber, por isso devemos nos cuidar muito em estudar a complexidade desse fenômeno. E sobretudo esse fenômeno que nenhum na sociedade pode prescindir de sua inscrição territorial. Nenhuma sociedade. Eu diria que toda a sociedade está condenada ao território. E se está condenada, né? Aí o autor que diz que o território é a prisão que os homens inventaram para si próprios. Né? E se a prisão é o lugar também da liberdade, de lutar contra a prisão. Então, me parece que esse é um conceito que teremos que cuidar muito, porque a ressignificação desse conceito, incluso com essas coisas que estou dizendo para você, veio, por exemplo, para mim, está fechado. Final dos anos 80, início dos anos 90, estava em uma reunião com campesinos em Brasil, Acre, eu trabalhava com Chico Mendes, com os seringueiros, e um dia estava numa reunião, um seringueiro assim: professor, nós não queremos terra, nós queremos território. Eu confesso que eu não entendi. A frase me mostrou que ele dizia mais do que a luta tradicional pela terra, na qual ele estava involucrado. Ele dizia que não queremos terra, queremos território. E não passaram-se 6 meses. Eu estou na fronteira com Bolívia, já em Pando, que é o departamento de Bolívia, fronteira com Acre, Brasil. Eu ouvi a mesma frase de um indígena campesino: professor, não queremos terra, queremos território. E eu comecei a entender que havia ali uma questão profunda e comecei a me debruçar, investigar, ou seja, construindo uma agenda de investigação desde a luta social. Se me permite um parênteses, eu queria afirmar que a luta social é um lugar afortunado do ponto de vista epistêmico. Por que eu digo isso? Na luta social há conflito. Se há conflito, é em torno de algo que é comum a duas partes, no mínimo, em contenda, como se chama? Em luta, né? Impendência. Confrontação. Em confrontação. Então, sobre aquele tema, né?
visões distintas emanam, aparecem visões distintas. Então aparecem leituras de diferentes lados a respeito de uma mesma questão. Por que eu digo isso? E o conflito está para a sociedade como o dolor está para o nosso corpo. Por exemplo, se tu não sente dolores, tu não pode se curar, não pode dizer para o médico como é que ele pode se curar. O médico pergunta, onde está doendo? O que sentes? Ah, me dói a cabeça, me dói o estômago, me dói, sei lá, o coração. Se não souber dizer para o médico onde está o dolor, ele não vai te curar. E que é o conflito? O conflito é essa sociedade manifestando seus dolores. E sobretudo para aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão sofrendo, estão gritando. Isto oferece uma visão que normalmente é essa visão que não é hegemônica. Portanto, se você está preocupado em construir um mundo mais generoso, mais igualitário, mais livre, saiba que a melhor condição para isso é não ser neutro. É partir da perspectiva dos grupos que estão gritando, estão se mobilizando, e por isso eu digo que o conflito, as lutas sociais é um lugar privilegiado, afortunado do ponto de vista epistêmico. Aprendi com um agrônomo quichua, uma frase simples que dizia: nossa luta é epistêmica e política. É uma luta para significar o mundo de outra maneira. Não é uma luta só política, é uma luta também para perceber o mundo de maneira distinta. Assim como eu ouvi a frase, queremos terra, não queremos guerra, queremos território, e aqueles que não é que eles não quisessem terra, depois para entender, a luta por território não significa que não querem terra, mas não querem terra somente como meio de produção. Eles querem a terra para ter um sentido de estar na terra. Eu sou seringueiro, eu sou ribeirinho, eu sou, usando o termo do Brasil, mas por exemplo, eu sou Yanomami. Ou seja, há sempre um sentido, uma determinada forma de sentir o espaço, de significar o espaço, uma territorialidade. Portanto, o que eles queriam dizer é que não queremos terra, queremos território, é que eu quero a terra como um sentido para viver, e não só para produzir no sentido econômico. Era mais profundo. Mira, não significa dizer que não querem terra. Porque, eu vou insistir nessa tese, é o hecho de tu ter um sentido, uma determinada maneira de perceber, uma cultura que empresta sentido às suas práticas, que seria uma definição, não sou antropólogo, se há algum aqui que me corrija, me haga uma correção. Eu diria que a cultura são as diversas formas, né, de emprestar sentido às nossas práticas. Por exemplo, para mim, não há o menor sentido, uma vez por dia, parar meu corpo e mirar a Meca. Para mim, não há o menor sentido. Mas com isso, o muçulmano, ele tem que fazer isso. Há esse sentido. Ou seja, a cultura é sempre aquilo que empresta sentido às suas práticas. Então, nesse sentido, a cultura não é uma coisa abstrata, meramente uma coisa do campo do simbólico, porque, na verdade, conduz os seus sentimentos e as suas práticas concretas. Então, eu digo, se há uma territorialidade, um determinado sentido, a vida e o sentido por a vida não pode existir se não existirem as condições materiais para isso. Por isso insisto, sobretudo para quem está involucrado com um tema ambiental, me parece que o tema do território é fundamental, porque ele obriga a que pensemos sociologicamente na sociedade, nas suas complexas relações sociais de poder, mas na sua relação com as condições vitais, sem a qual nenhuma cultura existe. Toda cultura necessita das condições materiais, vitais, para existir. A cultura, eu digo, Lévi-Strauss, o antropólogo, dizia que o lugar, a bisagra da cultura, central da cultura, é a cozinha. Por quê? É o lugar onde a cozinha se transforma o crudo em cozido. E com temperos, com salsas, como vocês dizem, em português é tempero. Salsas, são
que dá aquele chamado, que dá o picante para cada povo, que é distinto. Não é? Então, a cozinha, a cultura não é uma coisa abstrata. Não é? Tem essa dimensão material. E me parece, por isso, um conceito fundamental, porque obriga que nós tendamos a pensar a sociedade, nas suas relações complexas, em relações sociais de poder, né? Mas pensá-la, e aí há que superar os limites da sociologia e das ciências sociais, que não sabem pensar a sociedade com a sua relação com a natureza. Que, ao mesmo tempo, nenhuma sociedade pode prescindir dessas condições. Por exemplo, estava agora fazendo um trabalho junto com Guilherme Almeida, Luciano Conchelo, em Compra do Brasil, Capitalismo, Terra e Poder na América Latina, em 3 volumes, que foi lançado agora semana passada aqui na Lasco. E eu estava, a maior parte dos artigos, eram 19 países. E nós dissemos retomar o trabalho que ha sido feito por Pablo González Casanova, A História Social do Campesinado, que foi publicado em 82. E de lá para cá não se teria um trabalho que reunisse a América Latina inteira. Então, nós, em homenagem a Pablo, retomamos isso para 19 países. O que aconteceu de 82 até 2012, que foi quando encerramos o trabalho. E aí os artigos chegaram para nós comentarmos, estava bueno, estava contando alguma coisa. A coisa mais interessante que havia é como os sociólogos, os economistas, falam com uma facilidade. Por exemplo, sociedade mexicana, sociedade brasileira, economia brasileira, economia mexicana. Isso para eles não é nenhum problema. Como se houvera isto. Aliás, ao se falar de sociedade mexicana, ao se falar de sociedade brasileira, vou falar um pouco mais de Brasil. Sociedade brasileira, economia brasileira, de que Brasil está falando? Amazônia? Do sul do Brasil? É globalismo? Ao pensar que o brasileiro agota toda a diversidade de ser brasileiro, tu está invisibilizando uma série de biomas, de culturas, de práticas, porque a sociologia não sabe pensar espacialmente e sobretudo a sua inscrição material na natureza. Isso significa dizer que nós estamos vivendo um momento histórico de profunda crise desse conhecimento, não é? Que primeiro separa a natureza de cultura, a natureza de sociedade. Não é? Então, uma crise profunda, é uma crise do modo de produção de conhecimento que temos. Eu diria que a crise ambiental tem como um dos seus elementos fundamentais a sua forma de produção, esse conhecimento hegemônico que teremos. E nisso estou muito bem acompanhado. Essa é a tese central de Rick. Você não vai poder entender, quer dizer, a maneira como nós outros pensamos, aliás, não pensamos na natureza. Né? Porque a sociedade ocidental, essa que separa fundamentalmente natureza e cultura, sociedade e natureza, essa sociedade, ela na verdade é uma sociedade que, ao separar, hierarquiza, o homem é superior à natureza, vai revelar uma herência do chamado antropocentrismo. Não é isso? O centro é o homem, o mais importante é o homem, como se na verdade nós pudéssemos, primeiro como se nós fôssemos não natureza. Não é isso? Nós somos natureza. Vai comer sua papa, vai comer seu frijol. Isso é erro. Isso são substâncias minerais. Tu não vives em oxígeno. Não é isso? Sem isso tu não vives. Nosso corpo é em média 70% água. Nós ensinamos mal aos nossos alunos, né? Ciclo da água. Não é isso? Ciclo da água. Aí põe lá um rio, né? Um lago, é o mar, a radiação solar, né? Incidindo, né, sobre a água, aí acende a evaporação, não é isso? Aí as nuvens, não é isso? Aí lá depois da condensação e a chuva. Que maravilha! Não tem nada a ver conosco. Como se eu, quando faço como eu estou urinando, isso não fuera parte do ciclo água. Como se eu não fuera 70% em média água, em promédio. Agora ensinamos natureza como alguma coisa que não é do homem. Isso tem enormes implicações. Não é? Então, por exemplo,
não existe uma crise hídrica, existe uma crise do modo que a sociedade lida com a água. Que a água mesmo não tem crise, não é crise hídrica, é maluquice. É uma sociedade, não é isso? Que não pode prescindir da água, necessita de água para viver, está tratando a água dessa maneira que sabemos. Porque a ideia qual é? Separa homem e natureza e põe o homem como antropocentricamente como sendo o centro. E a natureza se queda o quê? A natureza se queda objeto. O homem é o sujeito, o ativo. A natureza é o passivo. Não é? E, portanto, se estabelece uma relação de dominação. Olha, a relação de dominação, o conceito de dominação pela ciência política é claro. Dominar algo, ou dominar um pueblo, alguém, é fazer com que esse alguém, essa coisa, haga, não aquilo que as suas múltiplas potencialidades têm, mas aquilo que eu, dominador, quero que tu hagas. Então, eu digo que sempre, no mundo, a natureza é mais do que a ideia de que quer dominá-la. Assim como os pueblos sempre são mais do que aqueles que nos dominam. Eles têm múltiplas potencialidades. Então, essa ideia de dominação, ao mesmo tempo, eu chamo de uma ideia que nos comanda, que ao mesmo tempo eu chamo de uma ideia falocêntrica, uma ideia machista, androcêntrica, que é o paradigma da dominação. Porque temos uma ciência que é falocêntrica, ou falocrática, se querem. E por isso, porque talvez, se dermos uma visão das mulheres, talvez a lógica fosse de cuidar da natureza e não de dominar a natureza. E como as mulheres foram olvidadas na história da ciência, a ciência é androcêntrica. Então, quando se fala de antropocentrismo, é interessante. O antropocentrismo, o homem como centro, não inclui as mulheres. Não inclui as mulheres. Isso tem enormes implicações, né, na relação que temos com isso da natureza. Então, estamos diante de questões que me parecem, que nos remetem à necessidade de superar esse paradigma que separa homem e natureza. Não é isso? E eu diria que o tema ambiental, que nos invoca aqui há muitos, uma parte que somos acá, aliás, hoje, acho que não está implicado, está implicado. O que não está interessado está, ao mesmo tempo, pode ser vítima do seu desinteresse. Não é? Qual é o sentido fundamental que a questão ambiental nos interpela, nos desafia? É a ideia de que há limites. Há limites para a explotação disso que chamamos natureza. Porque a natureza derrada ao serviço do capital não tem limites. Porque o capital se define como o quê? Um processo de acumulação incessante de dinheiro, de plata. E quais é o limite? O limite da acumulação incessante? Que o capitalismo transforma, não é isso? A riqueza na sua expressão quantitativa. O dinheiro. Mas não confundamos. O dinheiro não é essa riqueza. Não é? Eu sempre me lembro do rei Midas, né? Da mitologia grega. Midas aí tinha um pacto com os deuses, e tudo que ele tocava se quedava ouro. Aí ele deu sede, aí foi tocar na água, a água se quedou ouro. E aí, ouro não quita a sede. Né? Você está com sede? Não adianta tomar com muitos dólares, né? Não vai lhe quitar a sede. Aí se tu comprar água, a água sim. A riqueza é água e não dinheiro. O capitalismo inverte isso. Né? Faz uma inversão pelo sentido. Né? E assim, e qual é o limite do dinheiro? É o limite dos números. Qual é o limite dos números? É tudo imaginado, mas um. Portanto, é ilimitado. Então, a natureza, subordinada à lógica do capital, não tem limites.
Isso, para quem está involucrado com o tema ambiental, tem que tomar muito cuidado, que é um tal de capitalismo verde por aí, solto no mercado, economia verde. É isso? Ou, na verdade, significa já partir da ideia de substituir a riqueza na sua dimensão sempre de você fruir, gozar, usufruir da natureza, na sua expressão quantitativa. Já substitui o mundo concreto das qualidades, dos suelos, da biodiversidade, do calor, do frio, do líquido, do gasoso. Essas são as qualidades. Substituir pela lógica matemática das quantificações. Então, é grave essa lógica que predomina nos meios de comunicação e que invade muitas universidades. Que às vezes em troca de prata também se vende. A universidade hoje está passando por um momento difícil. Temos uma história, de alguma forma, honorável, de lutar contra a igreja para impor sua verdade. Lembra? Uma luta pela liberdade de pensamento. Né? Depois, quando o Estado queria impor, temos uma luta na universidade da liberdade de cátedra. Hoje estamos com um inimigo mais difuso, que é o mercado, que financia a tua investigação. E aquele que não pode pagar? Como vai ser pesquisado e investigado? Então a universidade está sendo privatizada. É um grande reto para a universidade, onde professores já não estão mais publicando, porque estão fazendo investigação para serviço privado. Então, se é privado, mas público. E quando o conhecimento está subordinado a uma lógica privada, perdeu sua dimensão pública. Então, eu que tinha interesse em fazer minha investigação e difundir, talvez querendo o prestígio do reconhecimento do meu trabalho, aí também é uma glória. Eu quero ser reconhecido porque hago. Agora, o professor que está aqui preocupado em ganhar plata, a plata não pode ser mais importante que o prestígio que ele tem para a sua descoberta, da sua investigação. E quando o mais importante é o dinheiro, bom, uma pesquisa secundária, uma investigação secundária. E esse é um problema difícil na universidade e que hoje, com o tema ambiental, adentra a universidade, né? Porque esse é um tema extremamente contraditório, né? Que o capitalismo, na verdade, que é a sociedade na história da humanidade, com o maior potencial de transformação da natureza, né? Sobretudo quando descobriu uma coisa que nenhuma sociedade faz: carvão, petróleo, gás. Não é isso? Mas são moléculas de carbono, não é isso? E contém uma potência de energia, né? Portanto, uma capacidade de transformar a matéria, né? Portanto, uma capacidade de trabalho que transforma a matéria, não é isso? Isso, depois da Revolução Industrial, né? E se criou uma tal fleuma, né? Da máquina, que as pessoas esqueceram, se olvidaram que a máquina também produz vapor, calor. Nos quedamos com a máquina e esquecemos que ela produz efeitos, rejeitos, externalidades. Qual é a externalidade do planeta? O que é essa externa ao planeta? A poluição do aire, da água. Isso tudo está involucrado. Ou seja, essa ideia de dominação da natureza, que só quer tirar a natureza, o que interessa é para o processo de acumulação. Só que se esquece que tem basura em aire, em água. E o capitalismo não está ligado nisso, né? Ou vai ser por pressão pela sociedade, né? E geralmente o que o capital faz? Muitas vezes incorpora isso, depois transfere nos custos de produção, né? Ainda transfere para nós pagarmos a conta. Então é preciso estar de olho muito aberto. Que hoje há em todo o debate ambiental, né? Um debate muito intenso e tenso, né? Porque esse debate que, como eu falei para vocês, o debate em torno da natureza, né? E debate que surge, mas é um debate dos limites que a sociedade tem para lidar com a natureza. Sempre insisto nisso. Limite, há limites. O homem não pode ser qualquer coisa. Há limites. Há consequências do que eu estou dizendo. Se há limites, iria recuperar o sentido da palavra limites em grego. A palavra limites em grego significa polis.
Isso que nós traduzimos como cidade. Polis. Só que polis é um significado derivado do primeiro significado. O significado originário é muro, limite, que separa a cidade do campo. Depois é que passamos a significar como cidade que estava contido em muro, em limites. Eu queria recuperar o sentido primeiro da palavra limite, significado primeiro. Por quê? Porque o que é limite? Polis. O que é política? A arte de definir limites. Isso é a política. Portanto, se eu estou dizendo que há limites para a sociedade estabelecer relação com a natureza, não é isso? Esse limite é a essência da política. Então, quem está involucrado com o tema ambiental e não está interessado em política, não está entendendo nada. Espero que nada aqui agora queira estabelecer o limite técnico. Aí vamos criar os tecnócratas, que involucram, que inclusive essa ideia, não é isso? De que vão se olvidar dos conhecimentos múltiplos que nessa sociedade dita moderna, eu sempre digo, sociedade moderna e colonial. Eu não consigo mais escrever sociedade moderna, porque por trás da modernidade sempre houve a colonialidade. A Europa, por exemplo, isso é o ex-reitor de você cá, se está para casa, talvez possa ser criticar a maneira um pouco primária, como estou dizendo. Henrique Dussel que me ensinou isso. Por exemplo, havia um momento que todos os caminhos levavam ao Oriente. Nos levou até o verbo, se oriente. O caminho certo era o Oriente. Hasta 1492, o que era a Europa? Me desculpa, nada. Ou, muito pouco. Dussel nos informa, por exemplo, que Aristóteles, o filósofo, viveu lá 450 anos antes de Cristo, chegou a Paris no século XIII. Por isso aquele animal, o ilento, como é que é o nome daquele animal muito lento? Cágado. Hein? Tortuga. Se tu gostasse uma tortuga saindo de Atenas hasta Paris, chegaria antes de Aristóteles. Demorou 17 séculos para chegar de Atenas hasta Paris. Uma tortuga chegaria mais listo. E detalhe, segundo diz Dussel, chegou a Paris traduzido por um árabe a partir da cidade de Toledo. Dussel adora ser isso, mostrar o devido lugar dos europeus. Você recorresse à sua significância de qualquer um. Estou falando, a crítica ao pensamento eurocêntrico. Essa ideia dos europeus tentar levar o mundo todo, a reduzir a sua forma de ver o mundo, a ciência que nos comanda, é toda uma ciência eurocêntrica. Mas por que eu digo que é colonial? Não fora a América, o chamado encobrimento da América, mais uma vez a expressão de Dussel, não houve descobrimento, que houve um encobrimento. E quando tu tomas 1492 como referência, tu está encobrindo tudo que havia antes. E os três são americanos, são merricas. Então tu já invisibilizaste nisso todos os pueblos. E com isso já estás ajudando a ninguneá-lo. Isso é trágico. Portanto, é uma visão colonial. Como vai nos ajudar muito o Padre Gonzalez Casanova com a sua tese do colonialismo interno. Leitura obrigada para todos nós. Para mostrar que nossos territórios, nossos países, são todos atravessados por um colonialismo interno. Só para não pensar que isso é coisa de mexicano ou de latino-americano, não sei se você sabe de onde Pablo acabou, tem a sua visão benéfica de América Latina, mas Pablo, nesse livro, nesse artigo largo, que é o colonialismo interno, lá pelas tantas, ele citava um geógrafo, que eu sou geógrafo e não conhecia, chamado Robert Laffont.
francês. E é daí que a Casa Nova se inspirou para falar de nós outros, porque ele denunciava o colonialismo interno francês. Então não é um problema de nós outros. Todos os estados territoriais nacionais, né, internamente são estados coloniais. O colonialismo não é uma relação da Europa para o resto do mundo. Vocês estão vendo o que está se passando agora em Líbia, em Iraque? Né? Quantos pueblos, quantas etnias estavam todas elas, né, subordinadas a um poder central. O Brasil, por exemplo, tem 325 etnias. A elite brasileira não sabe que hace, é um incômodo, né? Então nós outros somos contra massacre de indígenas desde que seja o século XVI. Hoje, em nome do progresso, por que não explotar a hidrelétrica, a mineria? Nós somos todos temos direito, não? Todos nós concordamos hoje que se invadam as terras indígenas, mas todos os outros condenamos se o passado não foi isso. Uma relação hipócrita que teremos com essas coisas. Não é? Então, queria trazer essa ideia, né, de que essa relação, que eu estou falando desse pensamento dito moderno, sem pensar essa ideia de pensamento moderno e colonial. A Europa não teria a centralidade geoeconômica, geopolítica e geocultural que tem se não for a América. A América foi a condição de possibilidade da centralidade europeia. Portanto, nosso papel no mundo não é um papel periférico e marginal. É um papel dominado, mas protagônico. Temos que rever os dois conceitos. Inclusive, eu chamo a atenção, no século XVI, Brasil, Cuba, Haiti, exportávamos açúcar. Os livros todos dizem que nós todos exportamos matérias-primas. Hasta onde cabe saber, açúcar não é matéria-prima. Matéria-prima é cana de açúcar. Nós exportávamos açúcar. Portanto, na Europa não havia manufatura e havia aqui. A modernidade era colonial. A modernidade estava na colônia. Então, por isso, teremos que ver que todos os pueblos que são dominados, aquela ideia de dominação da natureza, são os povos salvajes, o povo da selva, do bosque. Aí se autoriza a dominação. Você pode ver que toda dominação é justificada por ser natural. As mulheres, por natureza, são inferiores. Logo se justifica a natureza. Os negros, por natureza, são inferiores. Logo se justifica. Os indígenas, por natureza, põem comilhas, isso, né? Estão entendendo? Põem comilhas. Sempre essa ideia de justificar, porque nossa sociedade autoriza a que se domine a natureza. E os povos outros, que têm outras matrizes de conhecimento, outras matrizes de racionalidade, acabam se envolvendo povos, né, atrasados. Como se algum povo pudesse estar fora do tempo. Para pensar. Quando os europeus ligaram a cá, havia gente vivendo ao mesmo tempo. Por que são atrasados? Porque os europeus têm essa mania. Eu sou o ápice da humanidade, todos os outros são etapa minha. Parece que eles inventaram um eurômetro, que é um aparelho que mede o grau de europeidade de cada um de nós outros. Grau de europeidade, né? Mais ou menos europeu, né? Segundo uma linha temporal. Mira, el espaço não habla. El espaço não habla. O espaço é sempre um lugar onde convivem múltiplas temporalidades. A tese não é minha, é de Milton Santos, geógrafo brasileiro. O espaço geográfico sempre tem múltiplas temporalidades convivendo ao mesmo tempo. Um outro geógrafo brasileiro, geomorfólogo, que é um subramo da geografia, dizia assim: o espaço não tem um relógio só, tem múltiplos relógios. São múltiplas temporalidades, e quando tu miras o tempo, tu coloca todo mundo em cima de uma linha temporal que é europeia, onde os outros são atrasados segundo estágios europeus, tu não deixa o mundo falar.
as culturas, há enorme desperdício de experiência humana. Em qualquer lugar do mundo onde tem gente, tem que comer, não é isso? Se tem que comer, tem que saber como produzir uma comida. Se é plantando, se é recoletando, se é pescando. Não tem modo de garantizar a comida sem um modo de conhecimento sobre a produção da comida. Não tem modo de produzir o alimento que não seja um modo de conhecimento ao mesmo tempo. Toda a sociedade tem que curar-se, que todos nós outros nos quedamos molestos, não é isso? Temos que nos curar das moléstias. Em toda a sociedade tem que inventar uma maneira de se curar. Portanto, tem que inventar uma medicina. Isso é conhecimento. Toda a sociedade tem que ser sua choça, sua arquitetura. Então, quando tu miras o outro, né? Ele é um jardim de natureza, já te autoriza a dominar, que é a natureza, são selvagens. E ao mesmo tempo, mira o outro como inferior. Porque a colonização sempre pressupõe inferiorização do outro. Nada coloniza quem é igual ou superior. Se tu colocas a ideia de colonizar, já antecipadamente inferiorizar-se ao outro. Já tem preconceito, prejuízo a respeito do outro. E realmente colocando-o como se fosse parte da natureza. Por isso que eu digo, o debate ambiental é muito mais complexo que meramente uma questão de poluição. Implica toda uma cosmovisão, onde esse modo de conhecimento que temos é parte do problema. A questão ambiental, por exemplo, não é nem uma questão natural nem social. Mas nossa sociedade produz sociólogos e naturalistas separados, é isso? Cientistas naturais e cientistas sociais. E a questão ambiental exige um conhecimento mais complexo, um câmbio de episteme, não é? E a gente vai encontrar, e quando nós outros teremos quantas culturas existem no planeta? Hoje ainda se habla no planeta mais de 6.800 línguas. Você não tem ideia. Nós outros estamos tão colonizados que não nos damos conta que se habla mais. Informação aqui devo a outro antropólogo, arqueólogo americano, Arthur Argueta. 68. É uma figura belíssima. Sempre que eu estou com essas dúvidas, eu pego o telefone, então passo nele, ele me acude e dá a informação correta. Não é? 6.800 línguas se hablam no planeta. Olha, e a língua de cada povo reúne o repertório de conhecimento de cada povo. Então, quando acaba uma língua, acaba um conhecimento sobre o mundo, sobre o bosque, sobre a laguna, sobre o rio. Por isso que quando acabam os povos, também está se contribuindo para devastar o planeta. Essa tese, que eu acabo de defender cá, era a tese de Chico Mendes. Chico Mendes dizia, Chico Mendes, por exemplo, que virou depois uma espécie de herói ambientalista, não é? Chico Mendes desconfiava muito dos ambientalistas. Vou contar uma pequena anedota. Quando nós nos conhecemos, fui apresentado para ele por duas geógrafas brasileiras que fiz um trabalho em Chapuri, onde ele morava, e depois provocaram que ele fosse ao Rio de Janeiro para fazer um depoimento de tão rico era o depoimento dele. E aí me apresentaram a ele assim, e olha, elas ligaram para mim, Carlos, tem um tipo aqui que acha tudo que tu diz. Só que habla na convicção de sua livre. Você nunca tem lido nada que tu escreveste, não dependeu de você. E aí eu fui encontrá-lo. Né? Aí conversei 5 minutos com ele, ele me tomou assim e falou assim, tu és socialista? Eu falei, sou eu. Então como é que tu és ecologista? Não podia. Porque ele era um sujeito que tinha uma formação comunista básica, e achava que essa conversa de ecologista, mulher, negro, gay, né, todos os oprimidos, isso era uma invenção da burguesia para dividir a luta do proletariado. E ele dizia o seguinte, não, está chegando esses ecologistas aqui, eles querem defender o bosque, mas eles não estão muito interessados na gente. E ele percebia isso. Né? Então, quando eu estava conversando com ele, eu falei assim, olha, eu não sou ecologista, ou seja, que quero defender a natureza em corrente passando hambre. Isso significa dizer que o homem, também por natureza, tem direito a uma vida digna.
Portanto, não é ecologicamente correto lambre. É Josué de Castro que diz isso. Geógrafo brasileiro, geografia de lambre. E eu disse assim, então eu não sou um ecologista ponto. Também não sou um socialista que quer a justiça social e a devastação das condições vitais da existência humana. E não tem sentido. A vida também tem direito de viver. Então eu não sou um socialista ponto. Ainda brinquei com ele dizendo assim, Chico, eu sou ecossocialista. Ele disse assim, tu não queres ser meu assessor? E passamos 3 anos maravilhosos de profundo diálogo de conhecimento. Porque hoje se habla disso aqui, né? Interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, né? Transdisciplinaridade, multi, até uns que hablam de adisciplinaridade. A única coisa certa é que as disciplinas estão em crise. Estão procurando caminhos. Né? Trans, multi, inter, mas tem uma coisa que é mais complexa. Diálogo de disciplinas ainda é um diálogo de blancos. O problema é que o conhecimento está inscrito na vida. Se há vida, há conhecimento. Uma vez eu conheci um indígena que diz assim, o lagarto é um animal parecido com jacaré. Crocodilo. Mas o lagarto é um crocodilo pequeno. Né? Esse é um crocodilo, é meu professor. Isso é louco, né? Você é aluno de um crocodilo. Aí, depois ele explicava para eles, manifestava isso, né? Por exemplo, acá, toda vez que alguém que é picado por uma... Mosquito. Não é. Víbora, colebra. Toda vez que um lagarto é mordido por uma cascavel, por exemplo, ele sai correndo, vai a um lugar, tira o sumo da árvore e se queda quieto e se cura. Ele percebeu isso. Toda vez que alguém era mordido pela víbora, pela cascavel, e já ia lá naquela árvore, pegava aquele sumo, davam e curavam as pessoas. Quem vive no mundo campesino sabe que o campesino é um investigador nato. Exato. É um investigador nato. Há essa relação das bactérias com as aves, com isso tudo está num processo profundo de deterioração, né? Pelo mundo contemporâneo. As pessoas estão sendo desporradas, estão sendo expulsas, né? Desporradas de suas terras, e que é a condição onde elas produziam conhecimento. Né? Então, Chico Mendes teria um profundo conhecimento. Por exemplo, isso me parece fundamental. Agora escrevi um largo ensaio, estou finalizando para publicar sobre a Amazônia, recuperando eu escrevi em 2001 um livro publicado em português chamado Amazônia como Amazonias, mas é um livro sobre o Brasil, as diversas Amazonias que temos no Brasil. Agora fui invitado a ser uma reunião com mais de 200 pueblos indígenas em Vila Vicêncio, em Colômbia, indígenas de todos os países amazônicos. E eles estavam preocupados com o que está se passando e pediram para que alguém, como um geógrafo, né, fizesse uma visão de conjunto. E eu, ao fazer esse trabalho, que agora quero transformar num livro, tomei como referência o tempo inteiro um ente que me parece extremamente importante para nós outros, para definitivamente não aceitarmos essa ideia de separar a natureza e a sociedade. Qual é a ideia? Uma informação que me foi a clave de toda a minha análise. Uma arqueóloga na cidade de Monte Alegre, em Pará, localizou uma inscrição rupestre datada de 11.200 anos, em plena bosque amazônico. Não sei se vocês sabem, o bosque amazônico que nós conhecemos não tem mais que 12 mil anos. Começou a ser formado tal como é de 12 mil anos para cá. Isso é muito importante.
que são a informação que nos dá a história do planeta, que é importante para o debate político contemporâneo. Por que eu digo? Tome como referência, vocês já ouviram falar das glaciações, né? Do avanço pelos glaciares e os recuos dos glaciares. Já tivemos várias glaciações avançando e recuando. A última foi entre 12 mil e 18 mil anos. Nós teremos um pouco esse clima que teremos hoje em média, em promédio, com variações nesses 12 mil anos, mas nos biomas, por exemplo, só para ter uma ideia, hasta 12 mil anos atrás, las calotas polares, a linha, os casquetes polares estavam na altura de Paris e de Nova York. Imagina tudo para cima, gelo. No hemisfério sul, na altura de Montevidéu, até o Ártico, tudo gelo. Tu imagina a quantidade de água. Estava em estado sólido, portanto não circulava. Se não circula água, o clima do planeta é mais seco. Se é mais seco, não há condições plenas para o desenvolvimento de bosques. Os bosques recuam quando avançam os glaciares. Só que os glaciares recuaram às posições atuais. Então houve o quê? A água que estava em estado sólido passaram a estar em estado líquido. O nível do mar subiu 100 metros. Imagina, muitas áreas foram invadidas. Não é? E água disponível no planeta, muito mais água disponível, circulando, precipitação por condições físicas, térmicas, de movimentação, de calor, cai muito na Amazônia. Aqui desde o sul de México até o Planalto Central do Brasil, uma área que melhora bastante. Essa área. Então, precipitação intensa, radiação solar intensa, bosque. Lá veio o bosque. Detalhe, quando o bosque avança, colonizando a Amazônia, para a expressão que eu estou usando, era o bosque colonizando. Correto. Sim, o bosque vai colonizando, detalhe, já tinha gente. Ou seja, essa ideia que hace parte do senso comum do científico, que parece que está inspirado na Bíblia, né? Que Deus foi fazendo as coisas e no último dia pôs o homem. Então dá a impressão que existia a natureza antes do homem. O eco é mais abaixo, como dizia minha avó. A questão é mais complexa. Ou seja, quando o bosque começou a avançar por essa nova configuração cósmica, térmica, pluviosidade, etc., já havia gente. Então houve um processo de coevolução. Por exemplo, onde tem cacau, o pessoal diz que cacau é nativo da Amazônia. Perdão, cacau na Amazônia foi traído de cá, de México. Portanto, é um dedo do homem. Aí um autor que chama a floresta amazônica, é o bosque amazônico, nós chamamos floresta em português, chama de floresta cultural tropical úmida. Um conceito que nós não sabemos trabalhar. Não quero dizer que a floresta é fruto do homem. Não quero dizer que essa floresta coevolucionou com os homens e as mulheres. Portanto, há conhecimento acumulado há mais de 11 mil anos sobre a floresta. Agora, eu fui aprender isso praticando muito com Chico Mendes. Ele dizia, não há defesa do bosque sem os pueblos do bosque. Ele cambiou completamente a ideia paradigmática que separa homem e natureza. O conhecimento do povo é condição da existência da natureza. Portanto, não vem com essa conversa de a ser unidade de conservação ambiental sem renda. Isso é antinatural. Aproveitar a ambiguidade das expressões. Ou seja, essa relação de imbricação do homem com a natureza faz parte. Por exemplo, alguns dos indígenas, a maior parte dos povos indígenas que estão conosco, não têm uma palavra para a natureza. Então dizer que índio defende a natureza é uma ofensa.
Pachamama, por exemplo, não é natureza. Pachamama é fonte da vida. Tudo é Pachamama. Os espíritos, as aves, o bosque, é isso? As lagunas, minha vecina, minha madre, meus irmãos, tudo é Pachamama. Portanto, não é natureza. Então, falar que índio defende a natureza é uma violência contra os indígenas. Porque implicaria que ele tivesse uma palavra para a natureza que não fora dos homens. Então, mira quanto nós somos atrapados com conceitos que impedem que nós outros possamos observar a riqueza da vida e da importância dos pueblos. Então, eu diria que aquele paradigma que separa o homem da natureza, que já estava sendo nos limites, né? O debate ambiental põe nos limites da explotação da natureza pela sociedade. E nós estamos agora vendo o que observa a questão ambiental, o que a humanidade hoje está de maneira errática. De maneira errática. Mas o que está em curso? Um processo de luta por a reapropriação social da natureza. Essa é a questão central. A luta pela reapropriação. O capitalismo separa o homem da natureza. Despoja o homem. O homem sem as condições vitais se queda uma mercancia, vai vender sua força de trabalho. E a mercancia sem homem, a natureza sem homem também se queda uma mercancia. E fica a natureza a serviço do capital. E aí fica a serviço da acumulação ilimitada. E, portanto, um processo que hoje, por uma ciência que se considera pensamento único, que ignora todos os outros saberes, as outras matrizes de racionalidade que a humanidade nos oferece, impôs ao mundo inteiro uma mesma matriz energética, fossilista. Carvão, petróleo, gás. É isso? E, ao mesmo tempo, uma parafernália tecnológica que unifica o mundo inteiro, né? A partir de um tempo que hoje em dia nem se tem tempo, né? Porque depois que inventaram as computadoras e as redes, né? Pela internet, não é isso? O capital financeiro não para. Tu estás dormindo e estão ganhando plata em Hong Kong. Eles não dormem. Claro que aquele ladrão tradicional que entra em tua casa, né? E saca tua plata com um revólver assim no teu peito, esses estão prendendo. Mas tu estás dormindo, os caras estão ganhando plata. Acumulando plata. Com pura especulação. Né? Não tem nenhum serviço efetivamente para a humanidade. Né? Então nós estamos vivendo um momento gravíssimo em que a humanidade, que foi sendo apartada pela natureza, e a natureza a serviço do capital, foi levando um processo de tal forma violento, degradante, que hoje põe a humanidade toda em risco. E quais são as reservas que temos? Hoje, inclusive, sendo profundamente afrontadas. Quais são as reservas morais e de conhecimento? Onde estão as regiões mais ricas em biodiversidade do planeta? São justamente as regiões que não foram desarrolladas. Não é isso? Quem habita essas áreas? Quais são as regiões mais ricas em água? São aquelas que não foram desarrolladas. E hoje ainda querem negar lá, demarcar, criar uma unidade de conservação e expulsar o povo. Aquele que sempre teve uma cultura com a natureza e não contra. A nossa cultura é de dominação, não é uma relação de cuidado e de relação. Então, um patrimônio enorme de conhecimento, por isso que eu digo, os povos indígenas campesinos, né? Na sua resistência contra o processo de separação. Eles se apropriaram, e aí eu hablo muito tranquilamente, porque vivi isso com Chico Mendes. Que quando o movimento da contracultura, nos anos 60 na Europa, começaram com o feminismo, não é isso? Com a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta... Enfim, começaram a abrir novos horizontes de subjetividade, não é? Da liberdade sexual,
Não é isso? Grande parte do legado emancipatório que vivemos hoje são todos os anos 60. Todos os anos 60. É uma revolução que perdeu politicamente, mas ganhou subjetivamente. Há 50 anos atrás, um negro não votava nos Estados Unidos. Hoje o presidente dos Estados Unidos é negro. Vocês terem ideia que o mundo cambia. Pode ser que esse negro não esteja à altura, ao nível pelo movimento subjetivo que o elegeu. E parece que ele não está. Mas o movimento que o elegeu é mais importante que ele. Brasil, que é um país cuja elite, é uma elite, Brasil no século XIX, tinha o parlamento brasileiro, era todo mundo formado em Coimbra, licenciado em Coimbra, só doutores. Não é a ideia que a política tem que ser exercida por gente licenciada, acadêmica. O Brasil, há 12 anos atrás, elegeu um homem simples, um obreiro. E parece que ele não está ao nível pelo movimento que elegeu. Também é verdade. Mas o movimento que elegeu mostra um profundo processo subjetivo de transformação. Temos um país, hoje elegido por é governado por um indígena, que acabou de se reeleger ali. Claro que está todo atrapado, né, com essa instituição que não foi criada para indígena, né? É um Estado. Foi criada contra os indígenas. Não foi criada para indígena. Quando tu toma o Estado, tu toma uma estrutura de poder e de saber, que não foi criada pelo teu saber. Então tu se queda atrapado naquela estrutura cartesiana, que ao mesmo tempo não é só uma estrutura de poder, é uma estrutura de saber. Por isso que a maior parte da gente que vem de abaixo se encontra profundamente atrapada como chega ao poder. E quando tu toma o poder também te toma. É dialético. Então às vezes algumas vantagens iniciais no segundo momento se perdem. Mas colocar um indígena durante 500 anos foi engunhado. Uma expressão que vocês têm em espanhol que nós não teremos em português. Vocês não usam muito. Ninguneado. Uma expressão que vocês entendem. Vocês já falam mal espanhol, mas inventam espanhol. Né? Pelo menos ajudam, né, a visibilizar certas palavras. Não é? Foram ninguneados, são uns bostas, são uns nada, são uns merdas. Depois de 500 anos eles vêm com orgulho e se colocam também tem o direito de exercer o poder. Não exercem. Por mais que estejam atrapados numa estrutura de poder que não é ética para eles. Se quer depois todo atrapado nisso. Né? Que é a contradição que precisamos aprender com isso. Não é? A mesma coisa das mulheres. Imagina que mulher do poder. Não é? Hoje temos muito. O que podemos nos perguntar é que há um movimento subjetivo profundo para mulheres, negros, índios, né? E obreiros podendo governar, mas parece que a estrutura capitalista da propriedade privada, essa não é tocada. Né? Eu sempre chamo a atenção que propriedade privada é a propriedade que priva quem não é proprietário. Isso é contraditório. É isso. Enquanto mais concentrada é a propriedade privada, mais os despossuídos, né, acabam ficando privados de propriedade, mais gente acaba ficando. Então nós estamos vivendo um momento que eu diria que ao mesmo tempo é rico, né, e que teremos que saber, né, e eu diria que esse tema ambiental, não sei se a minha mensagem está passando, né, ele no fundo te remete a um tema da reapropriação social da natureza. E ao ser isso, ou seja, a sociedade está procurando se reterritorializar, se reapropriar da terra, com novos sentidos pela terra. Por isso que o tema territorial não é um tema qualquer. E quando os indígenas e os campesinos desnaturalizaram o conceito de território, aquela ideia, aquela lei clássica, o território é a base natural do Estado. Recém que os indígenas estão dizendo, dentro de um mesmo Estado territorial, teremos múltiplas territorialidades. Colonialismo interno. Então, com isso, o que eles disseram? Desnaturalizar o conceito de território. Não há território que não seja fruto de uma tensão territorial de múltiplas territorialidades, ou seja, de múltiplos sentidos para atribuir um sentido a estar no mundo.
Eles abriram uma discussão fantástica. Por isso eu digo, quem está interessado no debate ambiental e no debate territorial tem que respeitar esse movimento que ressignificou esse conceito. Ressignificou. E temos que tomar muito cuidado, porque hoje o Banco Mundial também está se apropriando do território. Território de desenvolvimento, desenvolvimento territorial, uma rima. Território de cidadania. Ou seja, quando os indígenas e os campesinos trazeram para o debate o tema do território, estão abrindo o debate sobre o quê? Dentro do mesmo território, há múltiplas territorialidades, portanto, há que se fundar um Estado plurinacional, comunitário. Tem que reinventar o tema das autonomias. Isso tudo vem de um novo léxico teórico-político que esses movimentos nos oferecem. Então, o que eles vão abrir para o debate? O território, que era um conceito que estava tranquilo, eles abriram uma carta fantástica. Não é isso? Porque señalaram que controle, qual é o elemento clave do conceito de território? É, na verdade, o elemento das relações de poder. Quem está controlando os recursos? Quem está controlando o rio? Quem está controlando... Olha, essa é a questão de fundo. Então, se vai debater usar território, use sabendo que está em debate a questão das relações de poder. Esse é o cerne epistêmico do conceito de epistole. E é isso que os indígenas e os campesinos estão abrindo. Não mais um Estado nacional, né, que convida a diversidade. Como nos ensinou Eric Hobsbawm, historiador inglês, falando sobre a formação da Itália, ele cita um ideólogo da época, do século XIX, quando se formou a Itália, 1859, se não estou em erro. E ele dizia assim, Mazzini é o nome da figura que ele cita, da personalidade que ele cita. Mazzini acabaram de criar a Itália e disse, acabamos de inventar a Itália. Agora precisamos inventar os italianos. Porque nós temos uma visão equívoca de que o território foi criado para dar a base territorial de uma nação. Tu vai ver que esses territórios que se formaram, quando a Itália se formou, só 2,5% dos italianos, daqueles que vão ser da península, que vão formar a Itália, só 2,5% hablavam italiano. Você imagina? E foi quem disse as leis. Eu tinha que ler na lei de quem fez a lei, na letra, na língua de quem fez a lei. Como eu digo, o Brasil tem 325 etnias. Mas o Brasil é mais indígena que México. O Brasil tem 1 milhão de indígenas. México tem 17 milhões. E eu estou dizendo que o Brasil é mais indígena que México. O Brasil tem 325 etnias. México não tem. É mais complexo ainda para o Brasil. Dar conta dessa riqueza de pueblos pequenos. Muitos pueblos pequenos. Que para a elite brasileira dá vontade de matar. Né? O colonialismo não completou o serviço, né? Parece que eles têm uma espécie de envidia, né? Iriam nascer hoje, né? E já não é tão fácil. Então me parece que nós estamos diante de um tema extremamente importante, é o tema que nos vai negar, por exemplo, primeiros países do mundo onde a natureza é sujeito de direito. Equador e Bolívia. Ou seja, são estados não mais nacionais, são estados plurinacionais. Você vê aqui em México tem essas experiências da luta por as autonomias. Essa por causa dessa falência. Então, nesses estados, o Brasil vai pelo mesmo caminho, né? Esse poder, né? Eu não digo que é poder paralelo, é o narco. Isso eu aprendi com um habitante das favelas de Rio. Eu tenho um grupo que debate com eles toda semana. Diz assim para mim, eu entrei nessa conversa que era o poder paralelo, né? O narco. Pois o professor, se o senhor morasse aqui na favela, o senhor ia saber que o poder do narco não é paralelo, ele é transversal. É sempre a polícia que traz a droga, é sempre a polícia que traz a arma. Portanto, ele é transversal, não é paralelo.
nesses estados que estamos vivendo, igualam. Igualam. Né? Que nós temos que render a homenagem, né? E isso não é horror. Não pensem vocês que esse é um problema americano. Não se tenham vergonha por serem México. Tenham vergonha porque a humanidade, depois de tanto tempo, produz isso. E, lamentavelmente, não é um problema só de vocês. Seria mais fácil de resolver se fosse só de mexicano. Poder mandar uma missão humanitária para cá para ajudar os mexicanos. Mas, felizmente, está na Colômbia, no Brasil, está no Iraque, né? Está em Guantánamo, né? Onde essa violência, essa criminalização está presente ali. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento, o professor Aníbal Quirrano, que é uma referência dessas maravilhosas produções, ele fala que nós estamos vivendo um período de caos sistêmico. Significa dizer que nós entramos num período naquele sistema de poder e de saber. Essa conversa toda aqui é poder e saber. Que nos governa há 500 anos, dominando o índio, dominando o negro, dominando as mulheres, dominando os trabalhadores, entrou em crises. E já não tem mais condições, porque, por exemplo, a sociedade que mais produz abundância de coisas, né, para serem consumidas, ao mesmo tempo que não distribui para todos esse consumo, ao mesmo tempo é a sociedade que está produzindo escassez de coisas básicas. Escassez de água, escassez de aire, escassez de bosque. Eu pergunto, quem produz água? Então o capitalismo está generando uma crise que ele não tem nem condições de resolver. Quem é que vai produzir água? Porque nenhuma sociedade produz água. Olha aqui, por isso que eu digo que a crise não é do capitalismo, é uma crise provocada pelo capitalismo, mas é uma crise que vai além do capitalismo. O capitalismo tem que ser superado por uma outra sociedade melhor. Com certeza, porque ele é parte do problema, ele é parte de um projeto civilizatório de dominação da natureza, subordinado ao limitado da população. E que separou o homem da natureza para facilitar tudo isso. Né? Nós estamos vivendo um momento onde essa crise é uma crise que vai para além, mais além da crise do capitalismo. É uma crise civilizatória. É uma crise que exige que nós busquemos outros horizontes de sentido para a vida. Eu tenho dito, e vou encerrar com uma tese polêmica, eu que aqui em vários momentos me lancei mão pela tradição do conhecimento marxista, né, sem invocá-lo, né, que me ajuda na análise. Eu digo que o marxismo ajuda a gente a fazer a crítica do capitalismo. Quem não conhece o marxismo está perdendo uma grande oportunidade de conhecer a crise do capitalismo. Pero o marxismo não nos ajuda a construir uma sociedade melhor. Porque isso implica a convivência com o povo, a experiência popular. E aí é que vai se inventar novos horizontes de sentido. E sobre isso, me desculpa, Marx nos ajudou fazendo a crítica do capitalismo. Mas o mundo vai ter que ser inventado. Quais são os valores? Quais são os horizontes de sentido? Se não for colar RLT. Se me permite também invocar um autor marxista nada ortodoxo, chamado Edward Thompson, historiador. Ele dizia que nós outros, homens e mulheres, estamos condicionados pelas estruturas econômicas, políticas, etc. Como é típico de todo marxista. E ele também aceitava essa premissa. Mas ele dizia, nós outros somos determinados, condicionados pelas estruturas. Mas os homens e as mulheres experimentam as estruturas. E é a partir da experiência que nós agimos. Então a experiência, sempre a experiência de cada qual, tem a ver com a sua formação, com a sua cultura, com os seus valores. E é a partir daí que seremos capazes ou não de construir um mundo novo. Então, se algum intelectual aqui está achando que vai construir, né, o planejamento quinquenal, o plano quinquenal, né, correto, e não para a rente, vai se olvidar de coisas, por exemplo. Um dia, lá naquele país da antiga Rússia, numa crise profunda das estruturas de poder, o povo se viu obrigado a inventar formas de autogoverno. Chamaram isso Soviet. Em russo, Soviet significa conselhos, conselhos comunitários, conselhos de fábrica, associações de pobladores. Isso é Soviet em russo. Conseguiram criar uma estrutura depois, onde o Soviet virou o Estado soviético, onde o que menos havia era Soviet. Virou aquele Estado.
E quando Lenin, lá em 1917, disse todo o poder ao soviet, ele disse que o poder estava com aquela gente que estava inventando sua própria forma de existência. Mas no segundo momento, qual era? Começaram a nombrear o dirigente do soviet segundo o que queria o partido. E não souberam respeitar as experiências autônomas de autogestão que iriam dentro da rede. Então, e com isso, em 1989, 90, quando cai no muro, essa é a maior crítica que poderia se fazer a esse regime. Nada saiu às carnes para defendê-lo. Então não é uma crítica intelectual, é uma crítica prática. Eu acho que isso nos diz um legado. Ou será junto com a gente, ou não será. E para isso precisamos romper uma série de prejuízos, de preconceitos, como se diz em português, que nós teremos com a gente. Porque ou será com a experiência de vida, ou não será. Agradeço a vocês a experiência, esse é um momento importante para mim também, pela inspiração. Muchas gracias al doctor Carlos Porto González por su generosidad, por estar aquí y compartirnos estas palabras. No sé si abrimos el debate y hubiera algunas preguntas o comentarios antes de que se nos vaya el doctor Achiapa. En esta idea del ecosocialismo, de que lo que se necesita es transformar el sistema productivo, ¿qué estrategias urbanas usted podría retomar o reivindicar? Y si conoce el caso de la lucha del sindicato australiano ecológico en los 70s, que dio una lucha, era un sindicato que no construía si había afectaciones y se radicalizó. No sé si conoce el caso. Y también un monetario centrismo, es decir, que todo se basa, todo se empieza a trazar respecto a este término que maneja, ¿no?, mucho dinero, mucho poder. Sí, justamente es una parte, una estrategia de poder separar esto. Yo más que buscar formas, que se tienen que buscar formas para revertir esto, yo creo que se tiene que empezar a revertir el pensamiento, la mente humana, la subjetividad. Hablabas de nuevos horizontes de subjetividad. Yo creo que esa es la principal parte que desde todos los aspectos, la academia, la resistencia, la familia, ¿no?, se tiene que empezar a cambiar esta mentalidad y este divisionismo que afecta, que afecta todas las relaciones humanas. Afectando las relaciones humanas también afecta a la naturaleza, ¿no? Hablabas de la Pachamama. Estuve leyendo un libro que coordinó Russell, que se llama El pensamiento filosófico de América Latina y del Caribe. La Pachamama solamente es una parte. Dice, Pachamama es la madre tierra, desde la cultura inca. Pacha se refiere a todo lo que da vida, y ya después se desprenden, ¿no?, todos los demás pachas. Pero sí, finalmente esta idea, esta cercanía que tienen los pueblos originarios, los pueblos originarios, por ponerle una categoría, con esta relación hacia la naturaleza, en donde se ve en todas las culturas mesoamericanas, ¿no?, y de la gente que aún sigue resistiendo, que pide un territorio comunitario, más no una propiedad privada, ¿no?, ya que en el territorio comunitario se puede establecer toda una dinámica económica, social, cultural, en donde se puede sostener todo un entramado más armonioso y relacionado con la naturaleza. Plantea
la idea de diferentes territorialidades dentro de un territorio, no ligar esta idea de nación a un territorio específico, porque eso invisibiliza estas otras territorialidades. Y mencionabas el caso, digamos que es el más conocido en términos digamos, de formación, ¿no?, de alcance, que tiene que ver con Bolivia y con Ecuador. Para el caso de educación ambiental, ¿no?, o para el caso de la cuestión ambiental, me parece que es un tema fundamental en términos de la apuesta, digamos, por el desarrollo económico, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, y digamos entra en tensión, ¿no?, esta cuestión de las territorialidades y la posibilidad de un crecimiento económico, en el caso del boliviano, ¿no?, que efectivamente se reelige con el 6.5 de crecimiento, el mayor de Latinoamérica, pero que también impulsa la explotación, ¿no?, de los recursos naturales, y que por un lado digamos, se habla de estas varias nacionalidades al interior de Bolivia, pero por el otro se soslaya este respeto, digamos, a las nacionalidades por el bien de una nación mayor, ¿no?, por el bien de una idea mayor de crecimiento económico a partir de la explotación de los recursos, ¿no? Entonces, creo que cómo concitar esta parte en términos políticos, ¿no?, de un reconocimiento de las diversas territorialidades, un reconocimiento de las implicaciones que tiene esto en términos de la explotación del territorio y para las cuestiones de la problemática ambiental. Gracias. ¿Qué tal? Jonathan Gómora, del Instituto Mora. Dos preguntas, una desde la epísteme. ¿Qué es el territorio para usted 2014? Después de todos los trabajos que se han realizado desde los 70s, desde la geografía, Jan Botman, Pomilson, Fouché en algún momento, y el otro a nivel de metodología, ¿cómo podríamos nosotros, que analizamos los territorios, distinguir cuando nos enfrentamos a un proceso de desterritorialización o a un proceso de multiterritorialización? Yo me llamo Octavio, aquí de la universidad, y son dos preguntas que quiero formularte. Una es, ¿cómo entiendes esta cuestión? Bueno, me gustó mucho tu trabajo de geografías por el hecho de que estás trabajando con estos sanguineros en Brasil y desde ahí vas construyendo con ellos. Y me parece que el problema, cuando uno trata de sistematizar en el campo ambiental, como los discursos que hay como, digamos, lo que está escrito fundamentalmente pues es lo que está ya en el mundo académico y que no toma en cuenta justo estos tratamientos que da o estas posiciones que se pierden en esto que tú nos has expuesto ampliamente al invisibilizar otras culturas o las culturas que están en este momento. Pero entonces, ¿cómo resolver esa cuestión? Es decir, me gustaría que fuera más explícito en cómo rescatar justo esas voces, o cuáles serían los intentos que tendría que hacer, por ejemplo, en la educación ambiental, para rescatarlas y meterlas en la discusión, no solo académica, sino en la acción justo para cambiar esta expoliación de la naturaleza. Esa es una cuestión. Y la otra es que justo en el texto anterior, el intuyo del desafío ambiental, haces una exposición de la cuestión de ciencia y tecnología, y me parece que esa posición sigue siendo como muy instrumentalista, es decir, como la visión que criticas como instrumentalista y no justamente como la parte que contribuyen otros para esta, digamos, este conocimiento que se generan estas otras voces de apropiación de la naturaleza. Es decir, ¿cómo incorporar estas ideas de, se llamarían ciencia y tecnología, estos saberes, en la discusión? Porque me pareció que en ese texto todavía parecía como todavía esa visión de ciencia y tecnología como muy inocente. Entonces no sé si estoy ahí, me quedé atrás. Vou frustrar quem já perguntou. Vou dizer os que ainda queriam perguntar. Então, se me perdoe, porque acabei usando o tempo demasiado e acabei silenciando os temas. Vou tentar hacer uma reflexão que pueda atravessar
um conjunto de reflexões. Aí uma questão que Emílio me levantou sobre essa questão das estratégias urbanas. Desculpa. Emílio, para pensar o que significa essa existência urbana, o tempo de experiência madurada pelos pueblos, pela gente dessa experiência. América Latina, hasta 1970, teria a maior parte da sua população na área rural. Nos últimos 40 anos, tivemos o mais profundo processo expropriatório da história da humanidade. A gente foi desruralizada e foi suburbanizada. E recuso e padre, que era uma pessoa muito simples, dizia assim para mim quando eu era menino: eu ser urbano. E queria dizer que fora delicado, uma pessoa educada. Era ser urbano. A palavra urbano não tem nenhum sentido com isso. É violência, indiferença, é tudo isso. 70% dos urbanos do planeta hoje não é o urbano de Paris, nem de Tóquio, nem de Nova York. 70% dos urbanos hoje estão na África, América Latina e Ásia. Com as nossas periférias urbanas, aquilo que Mike Davis chamou planeta favela. É o grande fenômeno sociogeográfico contemporâneo. Nesses últimos 40 anos, se desporrou a gente dos seus territórios, de suas terras, lançou um ambiente inominável. Precisamos dar um nome melhor do que o urbano, mais adequado a essas condições miseráveis, sem tudo. Não é? E essa gente, no momento em que essa gente foi desporrada do campo, ligaram na cidade e disseram que o Estado não teria que fazer nada. O Estado tem que ser criado. Paradoxicamente, Emílio, essa gente teve que se inventar. Há muita criatividade aí. O problema de nós outros, a maior parte de nós outros, cada cultura eurocêntrica que teremos, pela direita e pelas esquerdas. Hablamos de um proletariado que é o trabalhador das fábricas. Já não teremos fábricas, na proporção que tivemos na época que Marx escreveu. Proletário hoje é uma palavra que tem um sentido muito mais dos romanos, do latim, aquele que vive para reproduzir a prole. Proletário, aquele que tem que reproduzir a prole, seus hijos. Para mim devia ter salário, que é uma palavra que vem de sal. Sal é aquilo que tu põe na carne para conservá-la. Salário que deveria ganhar para conservar a carne, a prole. Essa gente foi largada na cidade na pior situação. Recente, sabe, na Bolívia, numa reunião, tinha alguns indígenas e ele usava muito uma palavra chamada mutirão. E eu tinha uma palavra em português parecida. Quando teve um pequeno break, eu fui lá com ele. E cara, mutirão o que é esse? Ele falou, é minga. Trabalho comunitário, trabalho municipal. Então é mutirão em português. Você não, mutirão em Guarani. O que mais se acha nas cidades é mutirão. Vamos construir uma laje, né? Um techo. Temos que fazer trabalho comunitário. Isso em Brasil se chama mutirão. Mutirão significa dizer que a cidade está sendo colonizada com valores indígenas. É uma colonização dos de a pé, dos de abaixo. Este é o proletariado realmente existente. Quando você vai ver uma casa, e nas periferias de Rio de Janeiro, hoje andei um pouco por aí, estava observando os bairros mais pobres, que atravessamos, estamos vendo para cá. A casa é casa, mas ao mesmo tempo é uma tenda para vender algo. Um helado, ou seja, alguma coisa que se hace. Então, há uma enorme criatividade, uma economia popular, trabalho de ajuda mútua, porque hoje no mercado, quando você compra um mercado desses mais sofisticados, procura ver quem é que está ali no carreiro te cobrando.
Vê se essa pessoa daqui a 3 vezes aquela mesma. Não é? E lá habita hoje na favela. Tu hoje és empleada e tu és carteira. Daqui a 3 vezes não és. Quando tu és empleada, tu me dá o sal, me dá o café quando me falta. Amanhã eu sou o carreiro, tu estás desempregado. Isso é ser parte delas, um trabalho de ajuda mútua. Aí tem novos horizontes de sentido. Mas se estamos com aquele proletariado que o Marx escreveu, coitado do Marx, né? Que pena do Marx. Que é uma visão eurocêntrica do proletariado, que não vê um proletariado realmente existente. Não só o socialismo realmente existente como uma merda. É também o proletariado realmente existente. E eu estou querendo dizer que essas experiências existem. Precisamos descolonizar o pensamento, como de Herman, recuperando, é preciso a gente descolonizar nossas ideias. E aí tu vai ver que essa riqueza existe. E aí sim, se quiser pensar processos emancipatórios, eu terminei minha palestra dizendo isso, ou é com a gente ou não é. Porque se eu disser qual era a solução, como intelectual, isso der certo, eu devia estar errado. Porque vai se criar uma pessoa aí que é mortal. Então eu te diria que esse processo é muito mais profundo, muito mais rico, porque nós precisamos descolonizar nosso pensamento, deseurocentrizar nosso pensamento. Isso não significa rogar uma basura, tirar na basura o pensamento europeu. É acabar com o eurocentrismo, ou seja, aquela maneira de ler o mundo a partir de uma chave única, que pode ser também o indianocentrismo. Ela é uma merda. Porque isso vai inverter o centro. Queremos buscar práticas interculturais. É isso que devemos buscar. Né? Ou um mundo onde caibam muitos mundos. Não é isso? Isso está no lexo que está aí flotando. Em várias experiências, não é só em Sul-América. Talvez em Sul-América tenha havido uma experiência, está havendo uma experiência rica, tem seus limites, mas me parece que aponta para novos horizontes de sentido, porque ajuda a outras questões que levantaram aqui, não é? Da desterritorialização ou da multiterritorialização. Quando é uma coisa e não é, quando não é essa coisa. Qual é o elemento-chave? Se alguma coisa está señalando para o máximo de autonomia, seria um processo emancipatório. Não seria desterritorialização, significa dizer que a gente está podendo ter o máximo de controle possível, não é isso? Das condições materiais da vida. Agora, nunca ouviremos que toda autonomia é dependente. Por exemplo, meu corpo é autônomo em relação ao de Micaela e de Marta e de vocês. Cada um de vocês tem um corpo, não é? Um corpo que é autônomo. Pero tu tem huecos, boca, nariz, orelha, sabe? Ouvido, né? Para ouvir. Nós outros temos huecos por quê? Porque não somos autônomos, não somos autossuficientes, dependemos do outro. Para comer, não é isso? Preciso de alguém que liga em tua casa hoje, toma teu prato de comida. De onde vem o feijão? De onde vem o maíz? Ou seja, toda autonomia ao mesmo tempo é dependente. Então essa tensão é nesse pêndulo, para onde está caminhando? Para a autonomia ou para a dependência? Aí é uma dialética. Aí é uma dialética. E aí teremos, não há solução definitiva para isso. Aí ter, qual é o horizonte que você está apontando para o máximo de autonomia? Está em processo emancipatório. Não é isso? E ao mesmo tempo, estuda as formas de territorialidade que ela está inventando. Por exemplo, várias comunidades campesinas de México, eu estou falando de estudos que já vi, terem, no mínimo, um hijo em Nova York ou nos Estados Unidos. Ou seja, a comunidade campesina se sobrevive e se reproduz com um hijo em Estados Unidos. Com estratégia de sobrevivência. Isso é multiterritorialidade. Por que ele tem que ser perseguido quando está nos Estados Unidos? Não tem direitos.
Ou seja, sabemos, como diz aí um cantante mexicano, né? Nós outros não atravessamos as fronteiras. As fronteiras nos atravessaram. É isso. Então o mundo está necessitando que busquemos novas configurações territoriais, mas elas já estão postas no mundo. Como diz Maria Hernandes, uma performer nascida em Nova York, negra, hija de porto-ricenses, nascida em Nova York, e ela queria: eu não nasci em Porto Rico, o Porto Rico nasceu em mim, em Nova York. Todo mundo sabe que a salsa, o reggae, são músicas nova-iorquinas, no Caribe. São músicas nova-iorquinas, no Caribe. Todo mundo sabe que é caribenha, mas surgiu em Nova York, de caribenhos. O mundo está apontado, assinalando para outras territorialidades. Essas fronteiras nos limitam. Quando mais de 500 mil equatorianos viveram em Madrid, são chamados de indocumentados, ilegais, sem papeles. Hacem uma pancarta e saem nas calles, dizendo: nossa carta de identidade é a carta de color. Ustedes, espanhóis, foram ao Equador e se enriqueceram, explotando esse regime centro-periférico. Nós outros venimos do Equador, vivemos com dignidade em Espanha, de nosso trabalho, para sustentar nossas famílias no Equador. Por que eu não posso ser um equatoriano de Madrid? Eu estou dizendo que estudar isso, e estudar não é um intelectual, nesse sentido. Eu só estou lendo experiências concretas, já escritas nas práticas. Eu acho que no livro acho que habla disto. Eu estou tentando trazer para abrir espaço para que... Eu costumo dizer que em português fala assim: há gente que habla, nós vai. Não habla, nós vamos. É um erro muito comum pela gente que não tem alfabetização. Mas eu costumo dizer: há gente que habla, nós vai e sabe para onde vai. Conosco muita gente que fala, habla, nós vamos e não sabe para onde vai. Não é uma questão gramatical. É você saber respeitar a habla de uma pessoa, mesmo que ela não tenha a concordância verbal. É preciso romper com as formas de prejuízo, né? E saber ler essas experiências, ou estar na rente ou não estar. Vamos dizer, os processos de câmbio, ou estão na rente, porque a opressão, a exploração, nunca é algo abstrato. Ela é sempre algo sofrido. Né? Às vezes está em nossos corpos. E nós temos que contribuir para descolonizar, que muitas vezes sofremos a opressão e não sabemos o que é. Às vezes por situações que também nos obrigam a aceitar as condições de dominação. Com estratégia de sobrevivência, sabe lá Deus hasta quando. Eu sempre conto uma história, vou encerrar com isso, sem responder a uma parte das questões, que são pertinentíssimas. Há um indígena no Brasil chamado Mário Terena. É um índio Terena, de Mato Grosso. Aliás, um povo que está sofrendo muito. E Terena foi criado fora da tribo, da comunidade, por uma família de gente de classe média, com posses. Então pagou para ele a ser um curso de piloto de avião. Só que Mato Grosso do Sul é um estado que nos anos 70, 80, no Brasil, teve muita presença de colonos do Rio Grande do Sul, descendentes de alemães, todos loiros de olhos verdes, que era quem fazia curso de piloto. Aí entra lá, em uma classe, aquele tipo, Terena. Aí os tipos miraram para ele e disseram: tu é japonês. Tu é japonês. E ele percebeu que a única maneira de sobreviver era ser japonês. E vocês sabem, se você é japonês, tu és mais inteligente que todo mundo. O japonês sabe mais. Então ele passou a ser o que mais era sabido na turma. E obviamente, como neurônio é a coisa mais democrática que existe, todos temos.
Ele sabia resolver as equações da matemática, aí passava, falei, resolve o problema, aí chegou hasta o dia da sua licenciatura em piloto. Eu digo, eu estou terena. Às vezes a única maneira de ter a sua verdadeira e profunda identidade é se parecer japonês. Portanto, aprenda a conviver com o pueblo. E saber que suas estratégias de sobrevivência muitas vezes é parecer muerto. Mas como eu digo aqui no momento da minha palestra, a dominação, aquele que domina alguém, um povo ou a natureza, sempre quer que aquele que é dominado, haga aquilo que eu como dominador quero. Mas sempre o dominado é mais pela dominação que quer que seja. Portanto, há sempre perspectivas de emancipar o mundo a partir daqueles que estão sofrendo. Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha aí alimentos para continuar a reflexão. E peço desculpas, que eu sei que não respondi a maior parte das questões, embora tenha aproveitado para desenvolver outras. Um beijo grande para vocês. Agradecerle en nombre de toda la ciudad nuevamente. En verdad es un honor haberlo escuchado y después de haberlo leído, escucharlo es un honor. Y bueno, pues su constancia. Gracias por visitarnos y por estar aquí. Y bueno, gracias a ustedes por la paciencia y además el tiempo que nos han dado. Y obviamente hemos disfrutado, claro, todos a Carlos Porto. Gracias.